Olá, pessoal! Quem lembra do padrão do Bart que eu trouxe aí nos meses anteriores, né, quando estávamos fazendo essa movimentação e até pegamos essa projeção, tá vendo essas velas brancas, né, uma sombra que eu posso até estar colocando ela aqui mais nítida para vocês enxergarem, ó. Essa sombra branca foi a cópia do processo que aconteceu em 2020. Quem lembra que eu trouxe isso aqui para vocês, né? Pode procurar aí no meu canal que vocês vão conseguir estar visualizando esse vídeo. Deixa eu procurar aqui o padrão do Bart. Justamente esse vídeo, ó, um mês atrás, pessoal. Então, um mês atrás falamos sobre esse padrão e o que a gente consegue visualizar nesse padrão. Estamos repetindo o que aconteceu lá em 2020. Se eu volto aqui no passado, vamos visualizar novamente o que aconteceu lá em 2020. Está aqui, né, o nosso padrão do Bart. Eu deixei aqui já ele salvo para vocês, o acompanhamento que a gente estava fazendo. E o que conseguimos observar é o posicionamento das médias móveis, a questão de termos acabado de sair aqui de um processo onde tínhamos uma linha de tendência de baixa, rompemos para cima, teve aqui uma forte valorização, lateralizou, corrigiu, e é exatamente isso aqui que está acontecendo nesse exato momento. Ó, vou pegar essa cópia e vou projetar ela lá na frente novamente, juntamente com vocês. Então, valorização, lateralização, corrigimos, lateralizou, teve um pump e voltou, começou ali o processo de lateralização até que rompeu esse topo anterior, né? Esse topinho aqui que a gente tinha na casa dos 12.468, né? Então a gente rompeu, tivemos essa forte valorização, paramos ali, ó, duas velas seguidas, fizemos uma espécie de um processo aqui de lateralização bem curto e depois continuamos a nossa grande explosão, né? Lógico, eu ainda não acredito nessa grande explosão. Para mim, o Bitcoin vai parar nos 48 mil dólares antes do halving e a grande bull run, né, a grande valorização só vai vir após o halving, mas mesmo assim, vamos acompanhar essa movimentação. Pegando essa movimentação aqui de 2020, projetando ela aqui para os nossos dias atuais, né? Cadê a nossa movimentação? Que é justamente nesse ponto, né? Então, eu vou tirar o padrão do Bart aqui por enquanto, né? Eu vou deixar só vocês darem uma comparada novamente. Olha aí, rompemos uma linha de tendência de baixa, lateralizamos, andamos aqui de lado, depois acima ali das médias móveis, rompemos o topo anterior e demos uma bela esticada. Agora eu vou ocultar esse nosso padrão do Bart, tá? E vou colar aqui simplesmente a movimentação ali que a gente pegou lá de trás. Vou estar ampliando ela, né, para ela ficar aqui de certa forma na mesma proporção, né? A gente tem que encaixar ela aqui para ficar certinho, ó. Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Seria isso? Isso mesmo, ó. Se eu encaixo exatamente o mesmo período aqui de lateralização, correção, né? Aqui eu posso até puxar agora um pouquinho mais para baixo. A gente vê que está tudo bem semelhante, né? Depois que rompeu o padrão aqui do Bart, tivemos uma forte disparada. Essa disparada, né, eu diria que a gente estará buscando os 45, 48 mil dólares, né? Assunto que eu expliquei aqui no nosso último vídeo da semana passada. Se você não assistiu ainda, assista, eu vou deixar o link aqui em cima para você. Mas voltando aqui para o nosso estudo, né, ocultando o padrão do Bart, vamos ver os outros estudos que a gente mostrou, né? A gente trouxe aqui para vocês nos meses anteriores, né? Tivemos esse padrão aqui, ele já passou, vou excluir ele, né? Não me serve mais. O estudo aqui dos LECs, eu vou deixar aqui salvo. Nossa cunha ascendente, essa nossa cunha, de certa forma, né? Estamos aqui novamente na mesma zona de resistência da nossa cunha ascendente. Então, essa cunha ascendente, a gente voltou para retestar essas linhas de tendência, então ela serviu exatamente para nós como suporte e resistência. Eu até coloquei essa nova linha, né, para a gente estar observando juntos, que é
a linha de tendência de alta pegando o fechamento aqui dessa vela com o fechamento dessa vela no tempo gráfico diário, e foi exatamente a resistência que nos segurou nesse pump, fazendo, né, com que eu acredite ainda mais num processo aqui de breve correção para sim continuar a movimentação de alta. Essa correção poderia estar vindo até onde? Eu aguardo que ela volte aqui para retestar esse topo, né? Esse topo estaria concretizando um pullback. Se a gente volta para a zona aqui dos 32, 31 mil dólares, a gente estaria fazendo um pullback, seria super saudável essa movimentação de correção e eu estaria entrando pesado caso isso aconteça, né, do jeito que a gente está esticado nesse momento, né, eu não entraria, né, se eu não tivesse posicionado, se eu não tivesse nada, eu ainda assim não entraria, eu esperaria uma correção para estar me posicionando. Mas vamos visualizar os nossos outros estudos, além do estudo da cunha ascendente, temos aqui o nosso alvo correspondente ao ombro, cabeça, ombro semanal. Então, no tempo gráfico semanal, eu não sei se vocês lembram desse nosso estudo, fizemos o processo de reversão, nosso final de bear market aqui, que aconteceu em novembro de 2022, já tem bastante tempo que eu estou falando para vocês que o bear market acabou, né? Então, muito cuidado com quem é orgulhoso, né? E não quer acreditar, não quer assumir que o bear market acabou, né? Está esperando o Bitcoin a 20 mil, está esperando o Bitcoin a 22 mil, 19 mil, 12 mil. Muito cuidado para vocês não ficarem fora do próximo ciclo de alta. Lembre-se, o ciclo do Bitcoin ele dura 4 anos. Se você perder esse ciclo, vai ser só daqui 4 anos a próxima oportunidade. Já já eu vou mostrar o ciclo do Bitcoin para vocês, né? Aquele gráfico que todo mundo acompanha aqui comigo, né? Um gráfico bem simples de se entender. E o bear market acabou aqui em novembro do ano passado. Formamos o nosso padrão de reversão, rompemos ele para cima, fizemos o pullback, que é o reteste da nossa antiga zona de resistência, né? Essa zona aqui que era a nossa resistência em 2022, resistência que no início de 2023 serviu como suporte 2 vezes seguidas e teve aqui a grande valorização. Estamos acima de todas as médias móveis e nesse exato momento batemos o nosso alvo do padrão. O alvo do padrão, ombro, cabeça, ombro, é a altura da cabeça. E por mais que tenha demorado em meses para esse padrão ser atingido, ele foi atingido. Batemos aqui o nosso alvo, o alvo dos 35 mil dólares, que é o primeiro alvo. E os dois últimos alvos estão em 45 e 48 mil dólares antes do halving. Depois do halving a gente vai fazer novas máximas históricas, né? Mas antes do halving, tudo indica que a gente vai buscar essa zona aqui, que é a nossa zona de retração de Fibonacci que eu mostrei no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, assista. E voltando aqui para o nosso estudo, então, temos o nosso antigo estudo de ombro, cabeça, ombro, onde a gente já bateu nossos alvos, tá? Então, vou ocultar. Temos o nosso padrão xícara, um padrão bem claro, bem fácil de entender. O alvo de um padrão xícara é justamente a altura da xícara projetado para cima. Então, nada mais é do que essa amplitude aqui, copiada, colada e projetada aqui para cima no rompimento, que vai nos levar para a casa dos 45 mil dólares. Então, já rompemos, estamos confirmando esse rompimento do padrão xícara, né? Um padrãozinho aí perfeito. Posso estar ocultando ele aqui também, eu não vou excluir, vou deixar salvo, porque a gente vai acompanhar essa movimentação. O ombro, cabeça, ombro inclinado do tempo gráfico diário, né? A gente já pode descaracterizar ele, a gente não buscou o alvo dele, que estaria lá próximo do fechamento do gap. Posso estar excluindo esse nosso padrão. Temos o nosso padrão aqui de suporte e resistência, estamos aqui na segunda zona de resistência e a próxima está lá por volta dos 40 mil dólares. Então aqui temos uma zona boa de valorização caso a gente consiga romper os 36, 37 mil dólares. E nosso padrão do Bart, que foi o que eu mostrei no início do vídeo, estamos seguindo perfeitamente aqueles nossos alvos, né, que a gente projetou analisando o ciclo ali do início de 2020, 2021. E temos a distribuição de Wyckoff, essa aqui já passou, né? Também foi 100% certeira. Eu posso até jogar
esse estudo aqui lá para baixo, não vai ser mais relevante para nós. Temos o nosso outro ombro, cabeça, ombro, que já descaracterizamos. Então, a partir do momento que rompemos a altura da cabeça, né, essa altura aqui, esse padrão ele já não existe mais, né, ele já não é relevante. Saímos da estrutura de ombro, cabeça, ombro, que seria aceitável. Então, saímos da estrutura, esse padrão não é mais válido para nós. Temos o gap, né? O gap não foi fechado, ele vai continuar lá, e não necessariamente a gente tem que fechar, podemos valorizar sem fechar esse gap. Já ficaram gaps lá no passado, onde o Bitcoin nunca mais voltou, tá bom? Então já ficou o gap ali em 2017 que o Bitcoin nunca fechou, e nem por isso o Bitcoin vai voltar lá nessas casas para fechar. Então, o gap aqui está ficando cada vez mais distante, quanto mais distante ele ficar, menos provável é a gente buscar ele. Além do estudo do gap, temos as nossas linhas de tendência, né, que vem lá do passado, também não chegamos a alcançar ela, mas provavelmente, né, possivelmente, caso a gente valorize lá nos 45 mil dólares, né, igual estamos comentando, 48 mil dólares, depois que alcançarmos essa zona máxima ali pré-halving, a gente pode ter uma correção suficientemente grande para chegar nessa linha de tendência, né? Mas enquanto estamos acima dela, tudo tranquilo, né? Não precisamos nos preocupar com essa linha de tendência nesse momento. Cunha megafone ascendente é o processo mais recente que eu estou acompanhando aqui com vocês, né? No tempo gráfico aqui, principalmente de 4 horas, tínhamos essa cunha megafone ascendente, padrão que costuma romper para baixo, mas acabamos rompendo para cima. E agora, né, estamos aqui nesse processo de corrige ou não corrige, ou continua a movimentação, mas até então tudo indica que a gente precisa fazer uma correção. Até onde vai essa correção? Essa correção seria do tempo gráfico diário. No tempo gráfico diário, se a gente puxa a nossa retração de Fibonacci aqui do fundo ao topo, conseguimos observar que até o coração aqui, o centro da retração de Fibonacci, que é a 0,50618 de Fibonacci, ainda manteríamos a nossa tendência de alta e poderíamos continuar essa movimentação de alta. Então, mesmo que o Bitcoin ele corrija, ele caia até por volta dos 31 mil dólares, ainda estamos em tendência de alta e ainda vamos continuar essa movimentação, tá? Sem desespero caso a gente comece a corrigir. E a zona mais aceitável aqui de correção, né, a zona que está todo mundo esperando, a mais óbvia de todas é essa zona aqui, que é a nossa zona correspondente ao nosso antigo topo. Tínhamos aqui um topo e esse topo agora se torna o nosso principal suporte, tá bom? Então, o antigo topo que a gente formou aqui por volta do dia 13 de julho é a nossa principal zona de suporte, né? O nosso principal alvo nessa correção. Podemos perfurar ele, podemos ir até os 30 mil, e quanto a gente se manter acima dos 30 mil, que será simultaneamente acima da retração 0,618 de Fibonacci, continuamos na nossa tendência de alta. E nos tempos gráficos ainda menores, né? Deixa eu ver se tem mais algum desenho aqui para a gente estar acompanhando. A cunha ascendente já olhamos, né? Já olhamos aqui todos os padrões dos tempos gráficos grandes, e agora vamos para os tempos gráficos pequenos. E no tempo gráfico de 4 horas já conseguimos observar uma certa divergência aqui no RSI, onde temos topos ascendentes, aqui ó, os fechamentos dos topos estão ascendentes, e aqui no RSI os fechamentos estão descendentes. Então temos uma divergência de topo nessa posição, né? Muito claro. Gráfico super esticado, então muita gente está esperando essa correção, mas muito cuidado com a euforia, né? Quando se trata de euforia, por exemplo, o RSI ele pode continuar aqui no sobrecompra durante meses e ainda assim o gráfico não corrigir, porque se trata de uma euforia. Então vai depender bastante das próximas notícias, né? Se você não me acompanha no Twitter ainda, me acompanhe, né? O link tem aqui na descrição do meu vídeo, todos os links meus. E no Twitter eu estou postando ali o acompanhamento de alguns, até mesmo algumas oportunidades, mas principalmente aí dessa listagem do ETF. Então postamos aqui a notícia. O ETF ele teve a sua sigla retirada ali da lista de ETFs da BlackRock, depois foi colocado novamente, né? Estávamos aqui em um processo de lateralização, só para vocês visualizarem o tanto que está acontecendo manipulações, né? E as movimentações são provenientes aqui de notícias. Se
a gente traçasse, né? Eu tracei aqui anteriormente um padrão onde estávamos lateralizando, mas logo em seguida, né, o rompimento desse padrão ele foi para baixo, mas logo o gráfico voltou para cima, né? A gente teve aqui uma notícia onde o ticket de Bitcoin lá da BlackRock, o IBTC, que já estava listado ali na lista de ETFs, né? Já dando a entender que o ETF já está pronto, só falta ser anunciado, fez com que o Bitcoin tivesse um dump quando essa sigla foi tirada, e depois eles adicionaram novamente, o Bitcoin subiu novamente, então tá essa questão de sobe e desce de acordo com notícia, tem que tomar muito cuidado com isso, mas se não estivéssemos em uma situação aí de grande bombardeio de notícias e novidades, eu diria que a correção é certa. Mas como estamos em um momento de bombardeio de notícias, caso a SEC amanhã mesmo decida anunciar, se pronunciar e falar que o ETF foi aprovado, o ETF está rodando, podemos ter o pump aqui direto para os 45, 48 mil dólares, né? Podemos continuar subindo. Mas caso não tenhamos mais nenhuma notícia, nada bom o suficiente para nos manter aquecido, temos que corrigir para dar uma aliviada aí nos mercados, dar uma aliviada, né, uma desestressada aqui no RSI e formar novos suportes, né, formar fundos ascendentes. E a principal zona, né, a zona mais aceitável, mais que as pessoas estão mais observando, estão todo mundo de olho, é justamente o antigo topo. Né, a gente voltar nesse antigo topo para retestar e depois ter a continuação de movimentação de alta. E agora vamos para a finalização do nosso estudo de ciclo, que é o acompanhamento daquele ciclo que todo mundo aqui já conhece, né, o ciclo que eu venho acompanhando com vocês há bastante tempo, que é o nosso ciclo de mercado do Bitcoin. E nesse momento estamos aqui já nos afastando das médias móveis, né? As médias móveis, principalmente a de 200, ela tem que começar a apontar aqui para cima, porque ela é o nosso principal suporte nesse momento. E estamos a poucos dias do halving, a poucos meses do halving. Se eu puxar a régua daqui para cá, dá em média 180 dias. Então, por volta de 5 a 6 meses, o Bitcoin vai chegar na sua data do halving. E temos o estudo que a gente mostrou no nosso antigo vídeo, né, o nosso vídeo de 5 dias atrás, que foi o estudo da retração 0,618 de Fibonacci. Então tá aqui, ó, retração pré-halving. Esse é o estudo, é o que eu estou de olho nesse momento, e compensa, né, você fazer o seu próprio estudo, dar uma estudada, uma analisada nos dados que eu mostro aqui para vocês testarem a veracidade, né, e analisarem, acompanharem se a gente vai mesmo buscar essa zona do 0,618 de Fibonacci, que a gente sempre buscou na história do Bitcoin, ó, sempre antes do halving a gente bateu nessa retração, e essa retração ela está exatamente lá nos 48 mil dólares, bem próximo aqui do nosso antigo topo, né, uma zona de resistência importante que a gente formou em abril de 2022. Então, essa é a zona que eu estou de olho. A curtíssimo prazo, estou esperando a breve correção, só para a gente formar um fundinho ali ascendente, para a gente não ficar tão esticado, e depois desse fundo ascendente, buscar aqui os nossos alvos por volta dos 40, 45 mil e 48 mil dólares. Então ficaremos por aqui nesse vídeo, pessoal. Assista os vídeos finais que eu estarei deixando para vocês. Fiquem de olho nessa possível correção do Bitcoin. Muito cuidado com a euforia, com a ganância, com o desespero. E tenha uma estratégia para cada situação que possa acontecer. Se corrigir, você já tem sua estratégia? Deixe aqui nos comentários. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.